eu estou aqui para apresentar o nosso projeto, o VoleiScript. O nosso trabalho foi desenvolvido pelos alunos Gustavo Henrique Trentini, Amanda, Felipe Anacleto, Lucas Borne, Nicolas e eu, o Gustavo Henrique Velho. Este trabalho tem como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos e estudados durante o curso técnico integrado em informática do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari, integrando as disciplinas de educação física, matemática, artes e programação por meio do desenvolvimento de um jogo digital. Visando contribuir para o desenvolvimento das habilidades básicas necessárias para os futuros profissionais da área, as metodologias ativas são utilizadas neste trabalho, principalmente a abordagem de aprendizagem baseadas em projetos. Também a abordagem de gamificação ou ludificação será utilizada, visando promover a observação de problemas ou de contextos seguindo a percepção de um projetista de jogos, o que é comum para os nativos digitais. O jogo digital desenvolvido tem como foco a apresentação de um jogo de vôlei de quadra. O jogo apresenta as seguintes características: força, velocidade e tempo da partida, o cálculo da probabilidade de acerto ou erros e a movimentação da bola no plano cartesiano da quadra, esta que será dada pelo cálculo do coeficiente angular da reta ou da tangente do ângulo do triângulo retângulo, logo permitindo trazer ao mundo real, do virtual, o mesmo nível de jogabilidade de uma partida de vôlei. Assim, utilizando essas abordagens inovadoras, unidas ao conteúdo das disciplinas do curso, busca-se um maior engajamento dos alunos no desenvolvimento do projeto e respectivos resultados, bem como a sua interdisciplinaridade. Esse trabalho foi feito com o uso de alguns métodos, que facilitaram a criação do VoleiScript. Selecionamos alguns materiais como frameworks e APIs para um melhor desenvolvimento. Um dos materiais que utilizamos foi o JavaScript, que está por trás do funcionamento das partidas. No começo foi pensado em utilizar a linguagem de programação Python, mas devido às questões de implementação da interface visual do jogo, seria melhor a gente desenvolver utilizando a linguagem de programação JavaScript, pois ela permite uma fácil interação com a web e o uso da API Canvas. Falando um pouco da API Canvas agora, outro material que utilizamos, ela permite ao código renderizar elementos via JavaScript, assim como viabiliza manusear animações com sprites. Sprites nada mais é do que uma imagem estática do mesmo objeto em posições diferentes, que juntas formam animações como o andar de um personagem, podendo ser inseridas diretamente no código-fonte, de forma simples, por meio de linhas de código, sem a necessidade de um banco de dados. Também utilizamos a programação orientada a objeto. A partir dela, ocorre a manipulação dos elementos, onde cada elemento possui uma classe e, quando instanciada, é desenhada na tela da API Canvas, e sofre alterações conforme impostas pelo código e seus métodos, ao decorrer do funcionamento do jogo. Para que o jogo tivesse uma interface interativa e atrativa para o usuário, utilizamos pixel arts. Elas foram feitas no site Pixel Art e pelo software gratuito Paint.net. Utilizar pixel art em um jogo é uma forma acessível e prática para se fazer as animações, pois elas são feitas através de sprites. O último material que utilizamos foi a matemática. Através da matemática foi possível realizar todas as movimentações dos elementos, além de gerar todas as possibilidades que podem acontecer no decorrer do jogo. Todo o nosso trabalho ele foi desenvolvido em cima do estilo de arte pixel art, que é um estilo de animação bem popular entre os jogos indies, que são jogos produzidos de forma independente, que é o caso do nosso trabalho. Esse tipo de animação ele foi criado lá nos anos 80 pelos próprios programadores dos jogos, pois como o próprio nome diz, pixel art, ele é produzido pixel a pixel da tela. Então era introduzido dentro do próprio código-fonte. Hoje em dia já não é mais necessário fazer isso, pois existem hardwares e softwares próprios para esse tipo de animação, como por exemplo o Pixel Art, que é um site que utilizamos para fazer as animações das NPCs do jogo. Ou então o software open source produzido pela Microsoft, que é o Paint.net, que a gente utilizou para fazer os cenários do jogo. Como mostrado aqui, temos cada personagem do time inimigo e do time nosso em suas posições e a quadra que foi produzida pelo Paint.net. É fácil de trabalhar com esse estilo de animação, pois utilizamos do método de sprites. As sprites, elas são basicamente imagens estáticas de um mesmo objeto em sequência em posições diferentes. Então, por exemplo, cada NPC possui seu próprio arquivo com suas próprias sprites, sendo apenas um arquivo. Nesse mesmo arquivo vai conter várias sprites. Então, por exemplo, assim, a gente está trabalhando com essas duas personagens.
Vamos citar a personagem de cabelo vermelho, por exemplo. Ela tem a sua primeira sprite lá em cima, que é a sprite base dela para o andar. E embaixo tem a sprite base de frente, de lateral e de costas. E as sprites em seguida são as posições para andar, que apenas muda a posição do braço e da perna para simular o andar. A gente também trabalha com apenas 2 sprites para jogadas, como mostrado aqui também mais para esse lado. Que é, por exemplo, a gente vai mostrar a animação de saque. O saque ele tem 2 sprites, uma sprite para o início da jogada, com o braço mais para trás, e para o final da jogada, com o braço mais para frente. E só foi permitido trabalhar com esse tipo de animação porque todo o nosso trabalho ele foi construído em cima dos conceitos de programação orientada a objeto, que diz que cada objeto tem um atributo e um método. Nesse caso, a NPC ela tem um método jogada e o atributo imagem. Então, por exemplo, durante o jogo, tá rolando a partida e acontece a jogada de recepção. Então, dentro do arquivo da personagem, de todas as sprites mostradas, apenas é mostrado na tela a sprite da recepção. E isso é fácil de trabalhar porque não sobrecarrega o código e também é apenas um arquivo para cada personagem. O jogo todo foi desenvolvido utilizando de um paradigma da programação, chamado de programação orientada a objetos, que consiste em classes, objetos, métodos e propriedades. Para explicar brevemente esse conceito, pense que você precisa fazer uma peça para uma máquina, e para isso você precisa de um molde. Esse molde representa uma classe que pode gerar diversas peças. Ao despejar o conteúdo que vai dentro desse molde, nós teremos um objeto criado a partir desse molde, que seria a nossa peça. E essa peça ela possui algumas propriedades, como o material que ela foi feito, pode ser ferro ou ouro, e também possui alguns métodos, que são as funções que ela desempenha, que pode ser abrir ou fechar a máquina, por exemplo. Bom, entendendo isso, a gente pode começar a falar um pouco sobre as classes e objetos e propriedades e métodos que nós temos no nosso código. A bola e os jogadores são objetos que possuem propriedades como uma imagem para poderem ser desenhados na nossa interface gráfica e possuem também posições atribuídas, onde as imagens deles serão dispostas dentro do nosso plano cartesiano. E como métodos ou como as funções que eles desempenham, eles podem andar e sacar, receber, cortar ou tocar, mas esses últimos são exclusivos apenas para os jogadores. Os times servem basicamente para controlar os seus pontos, sets e jogadores, que são suas propriedades. Por fim, nós temos a classe do jogo, que é a classe, obviamente, a mais importante do nosso jogo. Ela possui propriedades como o último time que sacou, o último time a marcar ponto, o número de toques na bola, como 1, 2 ou 3, o time que venceu o último set, o time vencedor do jogo, e entre outras propriedades que ajudam a fazer toda a verificação do jogo. Dentro dos métodos, ele possui o método da lógica do jogo, que verifica todas as propriedades citadas anteriormente e também movimenta todos os elementos, todos os objetos dispostos na nossa interface gráfica, assim como ele gera todas as probabilidades de ocorrerem os eventos do jogo, como a bola cair dentro ou fora do campo, cair em cima ou não de um jogador, entre muitas outras possibilidades. Além do método da lógica, a classe do jogo ela também possui métodos para terminar um set, começar um novo set, trocar os lados dos times e, enfim, muitos outros controles que ele pode fazer sobre o jogo. Toda vez que a bola para, um evento é acionado, iniciando assim todo o método criado para a lógica do jogo. Na lógica, são verificadas todas as possibilidades, como qual time foi o último a marcar, qual time sacou a bola naquele turno, qual time foi o último a tocar na bola, se a bola caiu no chão, em qual lado da quadra a bola caiu, se a bola está sobre a área de um NPC e o número de toques do time na bola. Por exemplo, se a resposta para a possibilidade da bola ter caído no chão for verdadeira, true, o jogo finaliza e são realizadas outras análises. Se a resposta para a possibilidade da bola ter parado sobre o jogador for verdadeira, o sistema analisa quantas vezes a bola tocou no time do jogador. Se nesse caso for o primeiro toque do time, o jogador realizará um método de recebimento. Se for o segundo toque do time, o de levantamento. E se for o terceiro toque, será o de ataque, a famosa cortada.
Essas jogadas são algumas dentre os diversos cenários gerados pela lógica do jogo, que busca o realismo com um jogo de quadra e não digital. A lógica de movimentação da bola e dos jogadores foi criada a partir do que nós chamamos de requisição, que é uma posição para onde o jogador ou a bola deve ir. Esses objetos também possuem um método que ainda não tinha sido citado, que é a verificação de posição. Esse método ele verifica se a requisição do objeto está no mesmo lugar que a posição do objeto. Se isso for falso, ele ativa um método chamado atualização de posição, que tentará colocar a posição da bola ou do jogador em cima da posição da requisição. E assim a movimentação acontece, sempre movimentando o objeto da posição em que ele está para aonde ele tem que ir, que é a requisição. Porém, essa movimentação ocorre de forma diferente nos jogadores e na bola. Nos jogadores, nós temos uma movimentação retilínea, onde ele se move apenas no eixo X e depois que ele atinge o eixo X da requisição, ele se move no Y até chegar na requisição. Porém, para a bola isso não funcionaria, porque o que nós queremos para a bola é um movimento oblíquo, onde ela se mova apenas na diagonal, e não um movimento reto como o dos jogadores. Para atingir essa movimentação desejada, nós tivemos que usar um cálculo, que vai ser exemplificado agora na tela para vocês. Pense que você tem dois pontos, o da posição e o da requisição. Traçando uma reta entre esses dois pontos, nós temos uma hipotenusa de um triângulo, onde ligando o x da posição com o x da requisição e o y da posição com o y da requisição se formam os outros dois catetos desse triângulo. Para mover o x da bola, foi utilizado um valor fixo, que sempre se altera de maneira igual. Porém, para o y foi necessário achar um cálculo em que se movesse sempre acompanhando essa movimentação do x, para que no final os dois cheguem juntos à posição da requisição. Para isso é necessário dividir o cateto y, que é o y da posição, menos o y da requisição, pelo cateto x, que é o x da posição, pelo x da requisição. Com essa tangente, nós multiplicaremos ela pelo valor que está sendo multiplicado pelo x. E nós pegaremos esse valor do x que está sendo multiplicado e diminuiremos da posição da requisição. E sempre que o código roda, nos dará a posição atual do x em relação à requisição. Multiplicando a tangente por essa posição do x em que ele está, e somando isso à posição inicial do y, a primeira que ele teve, antes de começar a andar, nós teremos uma movimentação do y e do x ao mesmo tempo, sempre na hipotenusa do triângulo, chegando ao mesmo tempo na posição da requisição. Bom, a parte de desenvolvimento e pesquisa do projeto foi muito interessante para todos os integrantes do grupo, porque pudemos aprender diversas outras coisas da área da informática que não foram nos mostradas. Um exemplo disso seria a parte de pixel art. Nosso grupo gostaria também de prestar agradecimento aos professores Eduardo da Silva e Vanessa Hoppner, que nos orientaram e desempenharam tal função com dedicação e amizade. E queríamos agradecer também a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento do nosso projeto.